terceira parte da segunda live da série Obediência, Poder Transformador. O papo tá tão bom, pessoal, que virou vigília. Que nem a nossa conversa que a gente teve com Dias também, o pessoal nem queria encerrar, né? Mas tá bom demais a gente aqui entendendo e debatendo e descobrindo juntos e nos analisando juntos também sobre o que é ser um bom amigo, sobre se estamos sendo bons amigos, né? E sobre o que é uma amizade segundo os princípios bíblicos, os princípios que Deus deixou para a gente entender o que seria uma verdadeira amizade. Esperar o pessoal entrar e, por favor, vejam os outros vídeos, a primeira parte e a segunda parte, tá? Eu tenho certeza que você vai ser edificado com as coisas que estão sendo conversadas aqui. Deixa eu chamar a Cili. E mande também para os seus amigos, mande para os seus familiares, para os seus irmãos em Cristo, mande as 3 partes da live e depois conversem sobre o que vocês acharam, deixa nos comentários o que vocês acharam, tira um print da tela e posta nos teus stories e comenta o que você está achando da live, tá bom? Ó, pessoal... Triste que nem o da Cintia naquele dia. Cíntia, em nome de Jesus, não posta aqueles prints bizarros da gente fazendo careta, minha querida. Ai, meu Deus. Oi, Jaque, bem-vinda, querida. Agora a terceira parte para a gente encerrar aqui o assunto. Vamos esperar o pessoal voltar. Eu achei a frase. A frase é atribuída a Margaret Thatcher, mas muita gente coloca como dela, né? Mas aqui eu achei também, tá escrito como se fosse de um tal de Frank Outlaw. Eu não sei quem é, mas as pessoas atribuem essa frase a Margaret Thatcher. Vou esperar o pessoal voltar para a gente poder finalizar e colocar as tuas colocações. Vou colocar as minhas também aqui, para a gente terminar aqui e comer um lanchinho. Oi, Mi, bem-vinda de volta. Agora a última parte aí, para a gente finalizar. Eu vou falar, você tem alguma coisa para terminar sobre isso ou não, Clícia? Falando sobre a resposta, né, do que a me perguntou, eu acho que hoje em dia as coisas estão muito superficiais e as pessoas elas não querem, estão muito artificiais, né? Por exemplo, a gente vê muito hoje em dia filmes sobre namoro com máquinas, né? Tem alguns filmes que a gente assistiu aí principalmente japoneses, né? Que namoram com... Americanos também, né? Parece que eles já estão tentando levar a gente para relacionamentos frios, né? Parece que isso já está sendo, através da arte, do entretenimento, incutido na cabeça das pessoas, né? Sair do relacionamento humano e ir para um relacionamento fácil, com máquina, que você não é questionado, você não é desafiado, você não tem o trabalho de amar, né? Não tem confronto, não tem o dia a dia, não tem construção. Então, assim, essa é a questão, né, da amizade, assim, das redes sociais. Você não tem esses desafios e você não é como Jesus falou, né? Não que a gente não seja mais um canal que a gente possa ter amigos ou fazer amigos, mas não é a mesma coisa do tete a tete e do estar junto, né? Assim, a gente pode estar junto? Pode. Hoje em dia tem o vídeo, a gente pode usar o vídeo, mas quase ninguém faz isso, né? Se é amigo de internet, é uma coisa mais de mensagem, manda uma mensagem a cada, sei lá quanto tempo, né? Então, assim, é uma coisa mais superficial mesmo. E aí já foge do princípio, né? Do que é
da construção de estar junto, do dia a dia, porque é o que a gente fala, né? A alegria da amizade é você poder celebrar junto, você chorar junto e você se alegrar Conquistar junto junto também. também, né? Porque assim, Celebrar. você se alegra, você celebra porque você fez parte do momento de oração, né? Ali do momento do vale. Você estava presente no momento do vale, do momento da dor, e aí você estava no momento da edificação, e você está no momento que Deus vai lá e opera o milagre. Então você celebra junto porque você faz parte, né, disso. É uma construção juntos, né? É diferente de você simplesmente se alegrar só porque o outro se alegra também, né? Você tá se alegrando porque você faz parte, né, do processo. Isso é ser amigo, né? Também fazer parte do processo, não só do Exatamente. momento da Você tocou num conquista. ponto primordial, né? Fazer parte do processo, fazer parte da caminhada um do outro, né? Porque não tem essa de que, por exemplo, eu me lembro que a gente estava assistindo uma série, a gente até parou de ver porque estava um pouco, estava apelando muito, né? Depois de umas temporadas começou a apelar muito para uma coisa, digamos assim, mais umas pautas meio ideológicas, né? A gente parou de assistir, que foi Merli, né? É, e dentro da série tinha dois amigos, né? Uma menina e um menino. Já entrando aí na pergunta da Jaque, né? Eu Uhum, acredito que sim, já que eu acho que um homem e uma mulher podem ser amigos, tá? Eu uhum. não acho correto homem casado ou mulher casada, tá? A não ser que seja o casal, tá? Sim. A não ser que seja o casal, né? Juntos assim. Ou Isso, então, vamos exato. supor, se você for amiga dos dois, né? Aham. Se for amiga dos dois, mas não de um só, né? Não só do homem, né? Depende muito do jeito que a pessoa se porta também, do jeito que ela né? Porque a gente tem que ter a forma que a gente fala tem que ser uma forma de respeitosa, né? Assim, então, principalmente quando é casado, né? Então a gente tem que prestar atenção também nisso, né? Por exemplo, o Dias, que fez a live comigo semana passada, na sexta, eu estava conversando com ele pelo WhatsApp, né, e tal, falando sobre a live, sobre o que a gente ia tratar, né? Eu me toquei, falei assim, meu Deus, deixa eu perguntar para ele se ele é casado, por quê? Né? Eu não sei se ele é casado, eu estou aqui puxando o papo, conversando, né, e tal. Eu preciso saber, né? Até para eu não ficar fazendo isso, né? Porque eu não conheço, caso seja casado, né? Não conheço a esposa, né? Então poderia até desencadear um ciúmes, né? Uma discussão, uma briga, né? Então, eu preferi perguntar para eu saber se eu ia continuar a conversa ou não, né? Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado, né? Até porque, já que o inimigo ele é muito astuto. E querendo ou não, por exemplo, às vezes, vamos supor, vou te dar um exemplo, tá? Eu conheço um homem que ele começou a evangelizar uma moça, ele era casado, tinha duas filhas, começou a evangelizar uma moça no trabalho, ficou amiga dela, ficou amigo dela e tal. E daqui a pouco eles começaram a tratar de assuntos e tal, a amizade foi se aprofundando, eles se apaixonaram. Então, é um pouco perigoso, tá? É um pouco perigoso se o homem for casado e você for só amigo, só amiga dele, tá? Então, a gente tem que. Então, exatamente. Eu estava lendo, inclusive, ontem sobre isso, que fizeram um estudo científico e para ver se homem e mulher poderiam ser amigos, né? E o estudo deu que a maior parte dos amigos, né, de sexos diferentes, deu que sempre tinha alguma coisa que acontecia depois, algum tipo de, como que eu posso colocar, de atração, entendeu? Não que isso fosse correspondido por alguma das partes, né? Mas acontece, pode acontecer, entendeu? Então, a gente pode ser amigo, eu acho que pode sim, não vejo problema, principalmente se Mas for acho que solteiro, né?
Mas que quando se refere a conselhos, dependendo do conselho, eu acho que não deve ser solicitado o conselho quando é uma pessoa, né, de outro sexo, por exemplo. Né? Tem Tipo, se for coisas um que a gente vai se discipulado, né? aconselhar com um irmão, né? A gente vai se aconselhar com uma irmã, né? Sim, Com uma outra mulher, com uma outra pessoa que, né? exatamente. Se for Não casado, né? exatamente. Eu falo com o irmão e falo, ó, irmã, ó, querido, eu vou te passar o contato de um amigo meu, ele vai tirar tuas dúvidas, entendeu? Ele vai conversar com você e tal. Então, se a pessoa é casada, a gente tem que ter um procedimento X. Se ela for Uhum, solteira, a gente tem que ter um procedimento Y, entendeu? uhum. Então, eu acredito assim, tá? Não vejo problema em ter, mas se for casado, tem uns freios aí, né? E A Michelle, a Michelle, a gente sempre fala que é engraçado assim a amizade entre homens que muitos homens são, a gente vê que são amigos de verdade, né? Assim, são amigos mais eu acho dura que os mais a homens são mais amizade dos amigos do que homens. as mulheres. E eles dura mais O tempo que a que vocês amizade, não acham, sei. pessoal? Vocês acham que os homens são mais amigos ou as mulheres são mais amigas? O que que vocês acham sobre isso? Coloca aí nos comentários. A Mi falou aqui, a Jaque falou, eu tenho muitos amigos homens e já aconteceu de confundirem a amizade. Pode acontecer, né? Se for solteiro, não tem problema. Você fala para a pessoa, olha, né? Não tem nada a ver, a gente é amigo e tal, né? Homem não é tanto que nem mulher, né? Ele não fica muito indo atrás, assim, assediando, né? Mulher é um pouco mais complicada nesse sentido. A Mi falou aqui, eu era amiga do meu marido, depois me apaixonei e casei com ele, aleluia. Sendo solteiro, né? Não tem problema, glória a Deus por isso, né? Eu era a melhor amiga dele, olha no que deu. Maravilhoso. Minha mãe falou aqui, eu O bom também. disso é que ser amigo faz com que a relação dure, né? Porque eu já vi até acho que foi uma pesquisa falando que os casamentos que mais duram são aqueles onde o marido e a esposa são melhores amigos, né? Porque existe uma amizade ali. Então, eles não são simplesmente, não é uma coisa assim, né? Só marido e mulher. Eu não Eles sei têm quem uma foi que inventou isso de particularidade ali. opostos se atraem. Eu acho isso maligno. Não tem essa história de opostos se atraem. Então quer dizer que se eu Exatamente. casar Tem com que uma fazer pessoa que as gosta de coisas. funk Tem que e eu andar para o gosto mesmo de. lugar, né? Tem que andar para o mesmo lugar. Então a pessoa gosta de Exatamente. funk, eu gosto de música clássica, como que isso vai dar certo? Eu gosto de ler, a pessoa odeia ler, como é que isso vai dar certo? Né? Então eu acho isso diabólico. Os opostos não se atraem, eles se repelem, é o contrário, né? Não é que nem a física, né? No caso de relacionamentos, né? É completamente Exatamente. diferente. As pessoas elas precisam um casal que tem os mesmos. É claro que assim, não vai ser em tudo, né? Que vai ter, eu acredito, né? Mas se tiver a maior parte das coisas se concordar, gostar das mesmas coisas, aí, mas isso daí fica para a live do Joilson. Deixa eu falar aqui, ó, da frase que a gente estava falando sobre os sentidos, né? Para a gente tomar cuidado com os nossos sentidos, que eles também precisam ser santificados, né? A gente precisa entregar os nossos sentidos ao Senhor, né? Santificá-los. É como a palavra fala, né? Para a gente se encher do que é bom, do que é perfeito, do que é eterno, né? Para que os nossos sentidos, eles também, eles sejam, que nem eu falo assim, eu falo, Senhor, eu quero até respirar o Senhor, entendeu? Eu quero até que a minha respiração seja tua, né? E né? No sentido prático da coisa. Ele Mas é o o que eu nosso quero falar, filho, né? ele é nosso fôlego, ele é nosso tudo. Mas o que eu estou querendo dizer eu quero rejeitar os meus ouvidos, eu quero que eles rejeitem o que é mal, os meus olhos, eu quero que eles rejeitem o que é mal. Eu não quero ser atraída, né? E tem uma frase que é atribuída a Margaret Thatcher, mas eu acho que não é dela, que fala assim:
Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações. Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E cuidado com seu caráter, porque ele se torna o seu destino. Então, vê como tudo começa aonde? Aqui, ó, no desejo, no que você pensa. E vai, é como a palavra fala, né? Você vai entrar por aqui, ó, né? Vai entrar pelos teus olhos. Você vai começar a gerar. Você vai começar a gerar. Chega uma hora que dá luz. Chega uma hora que você vai dar luz àquele pecado. Então, foi como a Clícia falou, né? Que ela citou o Salmo 1, né? Foi o Salmo 1, né? Isso. O Salmo 1 fala, evite aqui, evite ali, né? E aí a gente entra na história do árabe do camelo, né? Se você deixa o pecado entrar como pedinte, ele vai permanecer como tirano, né? E você quer fazer as considerações finais, Cili? Eu queria falar aqui que eu não cheguei a falar, só citar aqui um Provérbios que fala do verdadeiro amigo, né? Resumindo, o verdadeiro amigo, acho que você chegou a citar esse versículo no início. Em todo tempo ama o amigo, e para toda hora, e para a hora da angústia nasce o irmão. Então, assim, o amigo, resumindo, amigo verdadeiro, amigo leal, amigo fiel, é amigo que está com você para qualquer momento. É a toda hora. Fala em todo tempo, ama o amigo. É quando você está bem, quando você está mal, quando você está com dinheiro ou sem dinheiro, quando você está doente, quando você está com saúde. Não importa se você está no hospital, se você está... Um amigo, ele não precisa de convite, né, para ir te visitar no hospital. Ele só fala, ó, tô indo, eu vou, vai te ver. Então, assim, o amigo, ele não tem essa de meias palavras. O amigo, ele é aquele que abraça. O amigo verdadeiro, eu sempre falo, né? Às vezes o nosso amigo passa por algum momento, sei lá, de perda, às vezes, e aí às vezes a pessoa fala, eu não vou não sei nem o que falar nesse momento. O amigo não verdadeiro, ele não precisa saber o que falar. Ele não precisa nem falar se ele já cura, né? O Exatamente, abraço já cura. Ele precisa estar presente. Se ele não puder ir pessoalmente, ele vai virtualmente, ele faz uma ligação, faz uma oração, ele está junto, ele se mostra presente no momento que você está precisando. Eu acho que o abraço ele tem uma coisa espiritual. Assim como o banho. Eu acho também que o banho tem uma coisa espiritual. Não tem a ver aqui com o assunto, mas eu estou falando de coisas assim, digamos assim, abstratas, né? Que tem algo de espiritual, né? O abraço é como se lavasse a gente, né? Um bom abraço, né? Inclusive, na nossa igreja, as pessoas falam muito do abraço das pessoas da nossa igreja, né? Muita gente fala que ficou ali por causa do abraço dos irmãos, né? Então, a importância de um abraço sincero, gostoso, né? De recepção. Com certeza. E assim, tem uma passagem que é bem forte, que fala em Provérbios 25:19, que fala assim: como dente quebrado e pé aleijado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Gente, isso é tão forte. Como dente quebrado e pé aleijado é você confiar em alguém que não é leal. Então, assim, você vai te doer muito mais, vai ser muito pior você confiar em alguém que não é leal. É uma dor contínua, né? Você caminhar com o pé aleijado, é como você mastigar com o dente quebrado. É terrível. Você confiar em alguém que não é leal. Ele vai te trair no momento que você precisar, você não vai poder contar com ele. Então, assim, a diferença do amigo leal,
do amigo verdadeiro, do amigo que ama em todo o tempo. Então, Deus ele mostra de forma muito recorrente na palavra o amigo que a gente tem que ser, o amigo que a gente deve ter e o amigo que a gente não pode ter no nosso caminhar, porque não vai ser bom para a gente. Numa amizade, a gente precisa ser bênção e que o nosso amigo seja bênção para a gente. Então, é dessa forma que a gente vai se afiar e se ser aquilo que Deus quer que a gente seja, né? Ser bênção aqui também. Vai nos ajudar a ser bênção aqui na Terra. Então, assim, a gente, lendo a palavra, a gente consegue ver os princípios. E o amigo verdadeiro, finalizando aqui, o amigo verdadeiro é aquele que nos lembra Cristo. Nos faz lembrar Cristo. Cristo é aquele que é perfeito, né? É o único perfeito, é o único que não falha, é o único que é fiel assim a ponto de não falhar jamais. Ele está com a gente a todo instante. Ele é o modelo ideal da amizade. Mas um amigo verdadeiro, ele nos lembra Cristo, né? Deus ele nos deixou Cristo como exemplo de um verdadeiro amigo aqui. Então a gente precisa se espelhar também de um verdadeiro amigo, de um verdadeiro humano, né? De um verdadeiro ser humano. O Dias até falou sobre isso ontem no programa de rádio que, eu não sei se ele está aí. Dias, se você tiver aí, coloca, por favor, aquela frase que você falou sobre a gente só consegue ser humano a partir do evangelho, saber o que é se ser humano, né? A partir do evangelho. Coloca para mim, por favor, se você lembrar do que você falou lá ontem no programa. Pode continuar, querida. Então, e Jesus, ele é o nosso maior exemplo de... Bem-vinda, querida. Oi, amada paz. Ele é o nosso maior exemplo, é o modelo ideal de amigo. Só que John Piper tem até uma... Eu quero até ler aqui. Cadê? Eu anotei aqui. Numa ministração ele falou assim, Jesus ele nunca pretendeu que o nosso desfrutar da presença dele, de Jesus, substituísse o desfrutar da presença dos nossos amigos aqui na Terra, cristãos. Nunca. Deus, ele é suficiente para as nossas vidas, amém. Mas Deus instituiu a relação também horizontal aqui. Deus ele nos fez seres relacionais para que a gente se relacionasse. Então, Cristo não veio para extinguir a amizade que a gente tem aqui com os nossos amigos cristãos. Ele veio para ser o modelo daquilo que a gente tem que seguir como amigo aqui na Terra, como amiga aqui na Terra, né? Para ser o exemplo de amizade perfeita, né? Ele até cita, o John Piper cita uma passagem que tem aqui, eu anotei, que eu achei tremendo. Ele fala em 2 Timóteo 4,17, Paulo falando, mas o Senhor ficou comigo, me deu força, para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. Paulo estava falando ali naquele momento que Deus tinha livrado ele da morte, Deus tinha ficado com ele. A presença de Deus era com ele. Muitos tinham abandonado ali naquele momento, mas Deus era com ele. E Deus tinha dado força, por isso ele tinha vencido. Só que no versículo 9, ele fala para Timóteo, venha me ver logo que puder. Ele não é porque ele estava com Deus que ele não precisava e não queria a presença do amigo dele ali. E não era só porque os outros tinham abandonado ele e ele estava precisando só. Ele queria o amigo dele ali naquele momento, porque ele estava... Era um momento que ele precisava de forças também, de um abraço, de estar junto, de saber que o irmão estava com ele, de caminhar junto, de pregar Cristo junto, de fazer a obra junto. Então, assim,
quando a gente está no meio de uma. A gente está falando aqui não só de amizade cristã, claro, né? Tem algumas pessoas Sim. que não são cristãs, mas assim, no meio, A gente falando. mesmo tem amizade com pessoas que não são cristãs também. Sim, mas quando é Cristo, quando é uma amizade cristã, né, entre duas pessoas que conhecem a Deus, que são cristãs, o nosso maior tesouro é Cristo. O maior tesouro da nossa amizade é o Senhor. É Ele que nos une. Então, assim, aí fica mais forte ainda. E aí Eu quero a falar uma gente coisa sobre isso. pode falar, pode Pode falar. terminar, pode terminar. E ele é o nosso maior tesouro, é ele que nos une, né? A presença de Cristo é essa alegria central nessa amizade, que são entre cristãos, né? Então, assim, a gente é Exatamente. privilegiado, porque Ele é o nosso elo, né? nós Ele é o temos em nosso nós, elo, o nosso fundamento. exatamente, nós temos em Elo, nós fundamento esse e propósito. exemplo. Exatamente. Nós temos em nós esse tesouro, esse exemplo para a gente seguir. A gente só não segue se não quiser, né? Exatamente. Jesus ele falou que ele já não nos chamava de servos, porque os servos já não sabem mais não sabe o que o seu Senhor faz, né? O servo, ele falou, eu chamo vocês de amigos. Só que assim, tem uma condição, aqui, deixa eu ler aqui o E aí versículo. você vai responder a minha pergunta, né? Existe, qualquer um pode ser amigo de Deus? Ah, é que você fez lá no início, né? Eu Isso fiz no não é início. qualquer um. Não é Antes qualquer disso, eu um. vou falar uma frase aqui que eu até postei que tem a ver sobre o que você estava falando sobre Cristo no nosso meio, né? A Aham. amizade é do Iago Fonte Boa, essa frase. A amizade é uma forma palpável pela qual o amor de Deus nos toca. O amigo é o abraço de Deus. Olha só, que coisa bela, né? Que coisa. Então, Exatamente. Deus, ele nos é suficiente, né? Só que o amigo é como se fosse o abraço de Deus, né? Exatamente. Que coisa Deus, ele, maravilhosa. Deus, ele não está aqui. Deus usa as pessoas, né? Deus nos usa para ser bênção para o próximo, para o nosso irmão, para o nosso amigo. E Deus usa o nosso amigo para que seja bênção para a gente também. Né? Deus usa as relações para nos moldar, nos ajustar, nos fazer melhores para Ele, né? Tudo Uhum. e para que o amor dele seja demonstrado e seja visto, né? Explicitado, né? Para que as pessoas vejam, né, o amor de Deus sendo de forma atuante, né? Através das vidas, né, para que seja uma coisa explícita, como você falou. E aí o que eu estava falando é que, e respondendo a sua pergunta, né, Jesus ele falou, está em João 15:14, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, tem uma condição. É como Para muitas ser amigo pessoas de Deus. falam. Assim É como tem como condição para ser filho de Deus, né? Porque muita gente fala, eu sou filho de Deus. Não, ou não. todo mundo é filho de Deus. Não É, é todo todo mundo é mundo que filho é de filho Deus. de Deus. Não, a gente é Tem a nossa criatura, a missão. gente só se torna filho de Deus a partir de Cristo na nossa vida. Caso contrário, nós Exatamente. somos criação de Deus e não filhos de Deus. Mas isso é repetição, as pessoas saem repetindo. Não, Jesus falou, porque ele só leu um versículo, ela não leu outro versículo, né? Ela só leu o que eu chamo de amigos, mas vós sereis meus amigos se fizerdes, né, o que eu vos mando. Então, assim, aí entra naquilo que é o teu, aquilo que você tem batido na tecla, falado sobre a obediência. A gente tem que praticar. É muito importante a obediência. Eu quero ler aqui porque é, é tremenda essa passagem aqui. Eu anotei aqui para eu não deixar de ler, que fala sobre obediência, sobre praticar a palavra de Deus, porque é muito importante. Hoje é muito, a gente falou lá no início,
que a diferença tá, e por que que por que que a gente não se torna referência de amizade ou de muitas coisas dentro na igreja para os que não são igreja? Por falta de prática. O que separa um discípulo, um seguidor, né? Um seguidor, quer dizer, de um discípulo, né? É obediência, né? Uhum. O que faz a separação é a obediência, né? Se você não obedece, você é só um seguidor, você vê Cristo como um mestre, né? E não como um Isso. senhor, né? Não como seu irmão. Isso. E como seu Deus, né? Exatamente. E tem a passagem em Mateus 7, 24, 27, do 24 a 27, fala assim: todo aquele, é bem conhecida, fala, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, assim, essa passagem, ela é tão tremenda, tão maravilhosa, que ela é tão profunda, que ela simplesmente compara a pessoa que ouve, tá aqui, a pessoa que ouve e pratica a uma pessoa prudente. E a pessoa que ouve e não pratica e não cumpre a uma pessoa insensata. Olha só. Então, assim, as duas ouvem. É sério demais, né? Não é falta de ouvir. Então, assim, a gente está aqui fazendo o quê? A gente está aqui falando da palavra, a gente está conversando o tempo todo aqui sobre a palavra. A gente está aqui falando sobre princípios que estão na palavra de Deus, qual a vontade de Deus, o que Deus aponta para uma amizade, para a gente seguir, né, dentro de uma amizade, como deve ser. Né? É um assunto que não tem como, por isso que não tem como fazer em uma live só, né? É muito profundo o assunto, porque se a gente quiser tratar de uma forma profunda e não de uma forma rasa, como geralmente é tratado, né? A gente tem que secar, a gente tem que se aprofundar, a gente tem que citar a palavra para a gente conseguir entender, se identificar e se transformar. E vamos para finalizar aí, tá? Cada versículo, você passa horas falando, né? É muito profundo. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui, a gente está ouvindo a palavra. Tem gente que vai para todos os cultos. Tem gente que ouve ministração o dia todo. Tem gente que lê a palavra, já lê a Bíblia 10 vezes. E cadê o praticar? Tem gente que está na igreja há 30 anos, mas não pratica. Só ouve. A palavra está falando aqui, é insensato. Se não cumpre, é insensato. Ouve, mas não cumpre. E está fazendo o quê? Porque se a gente cumpre, porque não é o ouvir, é o cumprir. Porque se a gente cumpre, a gente está sendo o quê? A gente está colocando a nossa fé naquele que é o fundamento, no Cristo, em Jesus Cristo. A gente está colocando a nossa fé naquilo que é correto, em Deus, na palavra. A gente está afirmando todo o nosso viver no que é correto, nos princípios cristãos. A gente está praticando, e o nosso praticar, a gente está plantando no lugar correto. A gente está plantando no lugar correto. Oi? E ainda digo mais. A gente ouvir e praticar, a gente vai estar dando um testemunho social, de que a palavra de Deus tem poder para transformar. Então, se nós somos cristãos
que a gente ouve a palavra e não pratica, a gente vai estar dando um testemunho negativo diante do mundo da palavra de Deus, né? A gente é como se a gente mostrar, porque a pessoa ela olha de fora e vê, pô, a pessoa vai para a igreja, ela é assim, né? E ela é desse jeito. Então eu estou dando um testemunho negativo a partir da minha própria vida. Isso é sério demais, né? Porque a gente pode chegar diante do Senhor e ele falar: afasta de mim porque eu não te conheço. Exatamente. Aí a gente vai falar: pô, Senhor, mas eu fui para todo culto, limpei banheiro, eu servi os irmãos, limpei a cadeira, fiz comida, ajudei na obra. Aparta-te de mim porque eu não te conheço. Porque em Deus não é o que a gente faz, né? Mas é o que a gente é, né? Porque se a gente é, a gente faz. Mas a gente pode fazer sem ser. Exatamente. Olha como isso é sério. Né? E eu queria falar aqui. Isso engana as pessoas. O que eu quero deixar bem claro aqui, só para finalizar, é isso que engana. As pessoas, elas acham que elas já estão fazendo o que é correto, porque elas estão fazendo tudo isso que você falou. Elas estão indo para a igreja, elas estão fazendo a obra, elas estão assim, né? Do que é necessário ali no templo fazem, elas estão ouvindo a palavra, elas estão lendo. Mas não é isso. Porque até uma pessoa endemoniada pode fazer, né? Até um demônio pode fazer por uma pessoa endemoniada. O diabo conhece a palavra, mas ele não pratica. Né? Então, assim, a gente precisa praticar, a gente precisa fazer isso aqui. Jesus falou, a gente não quer ser amigo de Deus ou a gente não quer? A gente quer ou não quer, né? A gente quer ser amigo de Jesus ou não quer? Que eu quero, né? Quando perguntarem para ele quem é a Clícia, minha amiga. Quem é a Juliana Georgia Aires? Minha amiga, né? Já pensou, Jesus? Minha amiga. Então, assim, se vocês fizerem o que eu vos mando, então que a gente faça, entendeu? Exatamente. Que a gente faça, que a gente cumpra. Porque ouvir, a gente ouviu, os dois ouviram, só que vem coisa para derrubar os dois, só que não derruba. Quem está firmado em Cristo, quem está firmado na palavra, quem está alicerçado no local certo, quem está cumprindo a palavra, quem está com o escudo da fé, quem está não é abalado, mas quem construiu a casa no lugar errado, aí vai ser abalado e vai ser grande a queda, como a palavra fala. Então é isso que a gente tem que prestar atenção se a gente tem que analisar, né? A palavra fala pra gente na nossa alma, no nosso espírito e no nosso coração. Eu queria falar aqui as características da construção de uma amizade cristã, né? Um irmão nosso chamado Pedro Pamplona, ele escreveu assim: a amizade cristã é construída em torno de Cristo. Isso a gente falou aqui, né? As nossas amizades, elas têm um propósito especial: manter a comunhão de Cristo em nosso meio, exaltá-lo e refleti-lo na sociedade. Então a gente tem que dar um testemunho social da nossa conversão. A amizade cristã, ela tem um código. A nossa amizade é dirigida por um código de honra. A Bíblia, a palavra de Deus, é o nosso código de honra. E esse código é o que permite a amizade ser construída com uma base sólida para poder exaltar Cristo. E a amizade cristã, como a Clícia aqui já enumerou, explicitou, né, de forma edificante pra caramba pra gente, a amizade cristã custa caro, custa a nossa vida, a nossa entrega, como Cristo se doou por nós, né? Não estamos fazendo amigos apenas em busca de prazer e satisfação própria, o que eu falei lá no início da live. Cristo fez ainda mais quando entregou a si mesmo para a morte pela vida dos seus amigos, que somos nós. Nós não podemos falar que somos amigos de Deus se não damos testemunho acerca dele a partir da nossa própria vida. Então, você sabe, meus irmãos, os remanescentes aí, vocês sabem como estão seus amigos, aqueles que vocês dizem que são seus amigos, ou você simplesmente
só fala da sua vida sem ter interesse na vida do seu amigo? Você sabe como que está o coração do seu amigo, a condição da alma dele? Se a gente não sabe como é que os nossos amigos estão, então não é amizade. É coleguismo, né? É conhecido. Tem Então, amigo que sabe, tem amigo que sabe quando a pessoa tá mal, mas só ele sabe, né? O outro nunca sabe quando o outro precisou, quando o outro ficou exatamente. mal. Não é porque Tem ele não quis contar, é porque não teve interesse da outra que parte não em teve saber. interesse, só tem interesse em falar, em despejar, mas não tem interesse em ligar e perguntar: oi, amado, oi, amada, como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a sua família? Como é que tá a sua alma? Como é que tá a Hoje sua em vida dia, as pessoas não espiritual? sabem mais nem quem é a família do amigo e fala que é amigo, né? Tô falando que tem que Exatamente. conhecer, né? Porque às vezes nem mora no mesmo lugar, mas não sabe nem quem é, se a pessoa tem família, se não tem, não sabe. Não sabe da Não tem vida, da interesse. história. Qual é a história da Juliana? Não sei. E como é que você fala que é amigo da Juliana, que é amiga da Juliana? Se não sabe a história dela, né? O O que ama, resumo. né? É difícil. Exatamente. Então, a gente tem que parar para pensar no propósito da amizade, que a amizade ela precisa ter um propósito, né? As amizades, elas vão além do vai ficar tudo bem. Ou então a gente precisa, amigos, é aquele que a gente pode chorar junto, que a gente pode se alegrar também, como a Clícia falou, mas também que a gente pode chorar, né? O fato é que Deus ele sempre vai colocar pessoas na nossa vida que nos trazem esse sustento, né? No momento de crise, de dor, de perda, de alegria, de crescimento. E fazer amigos, meus queridos, não se esqueçam, custa nosso tempo, a nossa conveniência pessoal, a nossa intimidade, conforto, nossa oração, amor, como a gente já colocou aqui também. E isso tudo a gente derrama em sacrifício da vida do outro, né? Porque é um relacionamento sacrificial também, né? Pelos nossos Sim. verdadeiros amigos. Jesus, ele é o amigo dos pecadores, né? Ele morreu e ressuscitou por nós para que a gente se tornasse amigos de Deus. Isso é uma honra, é inestimável, gente. A gente não tem palavras para poder expressar, né, a beleza disso, né? É, é, é honroso demais, é lindo demais. E somente quando a gente olha para Cristo, para o nosso Senhor, para o nosso Salvador, a gente pode, e a gente se envolve com ele, a gente consegue entender o verdadeiro significado da amizade e desenvolver isso, né? Ser amigo é assim, é amar pelo que o outro é, com virtudes e com defeitos. Louvado seja o nosso Senhor pela amizade, louvado seja Deus por todas aquelas pessoas que Ele colocou na minha vida, por você, minha irmã, minha amiga. Obrigada pela sua amizade. A nossa amizade, ela é muito linda, ela é transparente, a gente cuida uma da outra, a gente puxa a orelha da outra, sabe? Você... Verdadeira, assim como a palavra fala que tem que ser, né? Oi? Repreender, assim como a palavra fala que tem que ser, repreender, né? Falar a verdade, como Exatamente. fala lá em Provérbios, que a gente tem que ser sincero, né? Sinceridade e a verdade tem que prevalecer para que a amizade seja duradoura, né? Verdadeira e duradoura, né? Eu quero te honrar aqui diante de todos, você é uma ótima amiga, foi um presente de Deus, você para a nossa vida, né? Todos que não te conheciam aprenderam a te amar, porque é fácil amar a sua vida, é fácil pra caramba. Você é uma pessoa que se doa, você é uma pessoa que empresta o ombro, você é uma pessoa que, que quer estar junto, né? Que se interessa, né? E eu costumo dizer, e eu repito novamente, quem não é seu amigo não sabe o que está perdendo. De verdade. Então, assim, minha querida, você é amada não só por mim, mas as pessoas da minha família também te amam, te receberam como pessoas da família, né? É E verdade. você é um ser humano São incrível. minha família, né? Eu Hã? falei mesmo, são minha família, né? Eu falei, a gente não é Sim, irmã de sangue, mas aí depois Deus me trouxe a memória, a gente é irmã de sangue, né? O sangue de sim, Cristo o sangue de nos Cristo nos uniu. uniu.
né? Então somos irmãos Exatamente. de sangue também. Exatamente. Exatamente. Então não diga mais isso. Apesar que eu falei no início da live, né? Que a Cíntia era sua irmã de sangue, mas foi um puxão de orelha aí do Senhor. Mas, querida, é um prazer inenarrável ser tua amiga, querida. Você é um Eu dos digo, pontos que nem eu coloquei na postagem, você é um dos pontos de sustentação da minha vida e é muito bom saber que a gente tem pessoas para confiar, para caminhar junto de verdade e que caso a gente caia, a mão vai estar estendida para poder levantar, né? E meus irmãos, isso tudo é lindo demais. Tudo que a gente falou aqui é lindo demais, mas o que eu quero saber de vocês é: vocês estão dispostos a viverem esse tipo de amizade? A viverem esse tipo de amizade que Deus deu para nós? A viver esse tipo de amizade que Deus deu para Jonatas e Davi, para Cristo e João? Vocês estão dispostos a isso? Eu quero que vocês reflitam sobre tudo o que foi falado aqui, tá? E eu quero falar uma frase aqui do Carlos Drummond de Andrade. Ele falou assim: não nos afastemos muito, porque a amizade nos faz bem e mais felizes. Não é se verdade. esqueçam disso. Não se distanciem muito. Sempre dê um jeito de manter o vínculo, porque não adianta. Amizade sem vínculo, ela se desfaz. E aí vocês vão viver só de histórias passadas, né? A gente vai viver só de lembranças, né? E aí fica, caso você queira falar alguma coisa aqui no final, deixa eu ver se tem alguma pergunta, não tem? Caso você queira finalizar com mais alguma coisa, fica à vontade aí. E a gente já finaliza a live. Já tá tarde, né? Já tá finalizando, né? Aí, né, Ju? Sim, já acabei. Se você tiver alguma coisa para Não, eu falar. falei tudo. E se Eu vocês falo também tudo. tiverem alguma pergunta para fazer, manda bala. Eu tô falando o tempo, já tá terminando, né? Ainda não apareceu aqui para mim. Ah, tá. Então, eu só queria falar uma coisa assim que é muito importante. A gente está falando aqui o tempo todo sobre princípios, né? Os Ah, deixa eu só princípios, falar aqui, ó. O Dias tinha sim. colocado alguma coisa aqui. 1 Coríntios 10, 31 é a base da amizade também. E a Regina falou: esse versículo para mim é o que vai pesar na hora que tiver frente a frente com o Pai. Pode falar. Então, a gente está falando sobre princípios, né? Eu li uma frase do José Marbessa. Ele falou assim: sacrificar, eu até coloquei no meu stories, sacrificar a verdade em nome do amor foi uma das melhores ideias do diabo. Então, assim, isso, Exatamente. e o que completa essa frase aqui, uma outra frase O que que está fala acontecendo assim, muito hoje, né? Em exatamente, muitos âmbitos do as Brasil pessoas, afora. as pessoas elas não querem mais em nome do amor. Não, não, eu não vou falar. Trazendo para a amizade, não, eu não vou falar, não quero. Perder a Não vai, amizade. a pessoa vai ficar chateada comigo se eu falar, pode não querer mais ser meu amigo. A pessoa está Mas uma caminhando para o amizade, precipício, né? aí você está vendo, Deus ele te mostrou e você não vai falar, você precisa falar. Não é, isso é uma ideia realmente diabólica. Não, falar que é em nome do amor, não. A verdade ela tem que estar acima. E tem uma outra frase que completa isso, que está falando assim. Eu não sei de quem é essa frase, não lembro. Mas na frase fala assim: as pessoas elas estão acima de coisas. Então tá coisas e pessoas, tá? As pessoas valem mais do que coisas, ok. Mas as pessoas nunca podem estar acima do que é justo, da justiça, dos princípios e do que é correto. Então, assim, Exatamente. trazendo isso para dentro da amizade, se eu mudar, se eu inverter, as pessoas elas estão aqui, os princípios estão aqui. Se eu inverter e colocar os princípios abaixo das pessoas, eu vou começar a encobertar erros. Eu vou começar a ver coisas erradas e vou deixar quieto e vou começar a concordar com a pessoa. Então, assim, nós como amigos temos E que aí a ser gente bem. cria,
A gente, Nós temos aí para a as gente, pessoas. a gente começa a alimentar ações diabólicas em nome do Exatamente, amor, em nome de em um nome falso amor, né? e a verdade e o que é correto e os princípios a gente deixa de lado. A gente fere por causa das pessoas. Não, as pessoas, elas precisam ser confrontadas para que haja mudança, para que haja libertação, para que haja É o que a Deus palavra fala, usa né? Que de início a palavra ela vai causar desconforto em nós. A gente não vai sim, gostar do que está ouvindo, mas para a gente ficar em paz, porque principalmente assim, muitas vezes na hora de um evangelismo, por exemplo, né? As pessoas não gostam de ouvir a palavra porque a palavra confronta, mas de início ela não vai gostar, mas depois aquela semente vai frutificar, né? sim, Porque a pessoa ela vai refletir. e lá em Provérbios 28, 23 fala: o que repreende o homem gozará depois de mais amizade. Então a gente precisa repreender sim. Isso é papel A de gente uma precisa amiga, fazer uma amado. transformação, muitas vezes, no nosso meio, né? A E as gente pessoas vê, não a gente vê confiam. e a gente deixa. A gente vê e a gente. Não, é melhor não falar, não. A pessoa vai ficar chateada. Porque hoje é muito assim, não, é magoadinho, vai ficar. E a gente deixa, não, Fica se é mais birrento, amigo, né? É como se é criança. amigo, se Se é você não amigo, repreende, amiga, a birra você tem que. aumenta. Exatamente. A gente. É nosso papel como verdadeiro amigo. Então, é, eu preciso, não poderia deixar de falar isso, aqui é um papel nosso, né? Como amigo, a gente alertar, a gente falar e nunca permitir que os princípios sejam feridos, né? Por causa de nada, né? Os princípios, eles precisam estar acima, né? Disso, a gente precisa... E eu acho que a pessoa nem se torna confiável. Porque mesmo a Exatamente. pessoa que está fazendo a coisa errada, se você não exorta ela, parece que é algo que está incutido em nós. Uhum. É tipo um princípio que está incutido. Então, se a pessoa não nos repreende, a gente acha que essa pessoa não é alguém confiável. Porque quando Exatamente. a gente acordar, quando a gente despertar para a luz e sair Uhum. da sombra, a gente vai lembrar. Aquela pessoa estava me vendo indo para um caminho de morte e E ela fala, me deu palavras doces, que foram como um fel para mim, né? ou Foram ver coisas que não falou nada, que ficou calado, né? Que exatamente. permitiu caísse no abismo, né? Sim, exatamente, que permitiram uma morte, né? Que a morte continuasse. A passagem que o Dia citou aqui é aquela que fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Exatamente. Até a nossa amizade precisa ser para a glória de Deus. A gente tem que glorificar Deus, né? Enquanto amigos uns dos outros, né? E Eu só tenho dá a para agradecer a finalizar com essa Deus, passagem. com certeza, eu só tenho a agradecer a Deus pelos amigos que Ele me deu, porque eu sei que é tudo presente do céu, porque não vem de mim, né? Ele que me ensinou os princípios, ele que me ajuda a, a praticar, ele que me dá. A palavra fala que sem ele a gente não pode fazer nada, né? Então é ele que me ajuda, a sabedoria, tudo vem dele. Então eu só posso agradecer a ele pelos amigos que ele me deu e por conseguir manter as amizades. Eu agradeço a você pela sua amizade, por você ter aberto as portas da sua casa para mim, mesmo Aí foi Deus quando. purinho. Aí foi durinho. Glória a Deus por isso. A sua família que me abraçou e me recebeu como família há quase 2 décadas já e por me fazer parte, me fazer sentir realmente família. A gente hoje, há quase 20 anos, nós éramos amigas e nos tornamos irmãs, né? Não só em Cristo, mas irmãs da vida, né? Irmãs. Realmente o Senhor nos tornou. E eu só tenho, Companheiraça.
Eu só tenho a agradecer a Deus pela sua amizade, por todos os Amém. momentos que você, por todos os conselhos, por tudo que você sempre me ensinou. Eu falo, amigo é aquele que vai sim para todos os lugares que a gente citou sobre amigo de, né, de lazer. Amigo verdadeiro vai para tudo isso também, vai para vários lugares Uhum. juntos, mas amigo de verdade também vai com você para cima, vai para o céu, né, se esforça para ir para o céu, se esforça para ir para cima, para crescer, para incentivar a pessoa a estudar, a trabalhar, a ler, a ser melhor, a orar, a estar mais perto de Deus. Amigo de verdade é esse, né? Que tá junto e que ama, como a palavra fala, que ama em todo o tempo. E você é assim. Então eu agradeço a Deus pela sua vida e Amém, por, querida. por todos os amigos que o Senhor me deu aí na Amém, minha eu vida. também. E eu Por me oro para que amarem como eu sou, né? Nossos amigos, porque nos amam pelo que a gente é e não pelo que eles desejassem que a gente fosse, né? E é maravilhoso isso, a gente e poder que a ser gente, amada, né? Pelo que a exatamente, gente é. e que a gente possa orar a Deus, né? Hoje em dia é difícil a gente ter amigos de verdade, mas que a gente, se a gente não tiver, que a gente possa orar a Deus, pedir a Deus, porque é Ele que nos envia os nossos amigos, é um presente realmente enviado do céu, que Ele possa nos enviar Jonatas, que Ele possa nos enviar Davis, para que sejam Cíntia, bênçãos, Tânia, Célia, Jonas, Regina, Ele possa nos enviar Kelly, Jéssica, exatamente Michele. pessoas que são bênçãos para a nossa vida e que a gente possa também ser bênção para a vida deles Amém. e que possamos juntos cumprir o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas e que vão nos Amém. ajudar a crescer, que a gente vai fazer isso, como o tema fala, né? Se afiar para que a gente possa se melhorar. Em nome de Jesus Amém. Cristo, que a gente possa orar Amém. porque o Senhor, Ele é bom, Ele dá. E que a gente possa se esforçar também, né? Fazer a nossa parte e cumprir os princípios da palavra para que a gente possa morrer, né? Que o grão tem que morrer, o grão de trigo tem que morrer, para que não fique só, né? E a gente tem que Isso cumprir é esse lindo princípio. demais, isso é lindo demais, meu Deus. Isso é profundo de, ó, dava uma live só desse versículo. É lindo, É muito lindo. é lindo Amém, mesmo. querida. Queridos, eu agradeço a presença de todo mundo aqui. Obrigada. Obrigada. Livraria Cultura Cristã Rio de Janeiro entrou, ô bênção. Livraria maravilhosa, gente. Eu aconselho, tem títulos incríveis. Obrigada pela presença de cada um aqui, os remanescentes, né, os que permaneceram, os que vieram também tiveram que sair. Obrigada pela presença de todo mundo. Vai Espero que ficar tenha sido gravado ali, né? edificante. As pessoas podem ver Oi? depois. Vai ficar Sim, gravado. vou deixar gravado para quem quiser assistir depois. Espero que tenha sido edificante para todo mundo. Espero que vocês se Obrigada pela analisem paciência de depois vocês dessa terem live, ficado até. por terem participado da vigília, da nossa vigília aqui. As minhas lives são vigílias. Ah, mas é tão Mas gostoso. A gente falar de Deus é tão bom que a gente não quer parar, a gente. gente pega, mas a gente não está podendo sair, né? Só Muito, tem que ter né? limite, né? Porque não dá para A virar a gente tem que noite. aproveitar as lives. Que bom, já que fico feliz, querida. Foi E que a ótimo, gente Jaque. saia da Obrigada, live, querida, por estar aqui com e que a a gente gente. É, saia, é bom ter tua presença aqui. e que a gente saia da live refletindo, né? Se nós estamos sendo bons amigos, se estamos sendo amigos segundo os princípios bíblicos, né? Os princípios que Cristo deixou para nós, e que a gente leve esse assunto para as nossas rodas familiares, de irmãos, de amigos, para que a gente possa juntos melhorar, né? Não só o nosso meio cristão, né? Você Para também. crescermos juntos, né? Amém, mami, você também, querida. E para que a gente possa refletir Cristo, né? Dar um testemunho social a partir da nossa própria vida, né? Sermos a resposta de Deus no meio dessa geração. Que as pessoas olhem para nós, olhem para a igreja, né?
e elas se sintam à vontade para confiar em nós, para serem cuidadas, para como que eu posso colocar, como chama na Igreja Católica, para se confessarem, né, para ver em nós pessoas, né, de confiança, que elas podem estar ali se confessando, porque Tiago, se não me engano, é Tiago que fala, né, para a gente se confessar uns aos outros, que nisso há cura, né, que há transformação também nessa atitude. Está em Tiago, né? Então, não vai ter confissão se não formos pessoas que são confiáveis, né? Então, precisamos voltar a sermos totalmente confiáveis para que o mundo veja em nós a resposta do Senhor para eles. Irmãos, 10 segundos. Amo vocês. Um grande abraço. Obrigada por estarem até aqui. Obrigada, amiga. Te amo. Deus te